Então, boa tarde a todos. Nós somos a Comissão de Estudo da Confraternização de Mocidades Espíritas de Belo Horizonte, Regional Nordeste. Eu sou Adriana. Eu sou o Felipe. E nós vamos continuar o nosso estudo do livro A Gênese, do Allan Kardec. Hoje é o capítulo 12, A Gênese Mosaica. Então, é um capítulo, que vai falar sobre aquele capítulo 1 do livro A Gênese da Bíblia, que é quando Deus cria os céus e a terra. E ele entra um pouquinho assim no capítulo 2 para falar sobre a criação do homem. E então o Kardec vai reproduzir esses capítulos para que a gente possa ficar mais fácil, ficar voltando aqui, não tem que ter uma Bíblia do lado. E ele vai vai discutir assim algumas explicações. Ele vai falar um pouquinho sobre a Gênese do Moisés comparado com o que a ciência fala que aconteceu na formação do mundo. É bem isso o capítulo, né? Gênese, que ele vai chamar de Gênese astronômica, né? Que seria o que está falando. E ele vai discutir vários pontos interessantes. Então a gente pode começar aqui, logo no iniciozinho do capítulo, que ele retoma todos aqueles capítulos lá sobre a origem do universo. Então ele explica que ele passou aquele capítulo de uranografia geral, de geologia da Terra e de não sei mais o que, para que a gente pudesse comparar isso com o que Moisés fala. Para que a gente possa compreender mais ou menos o que Moisés quis dizer. Porque lá no capítulo do papel da ciência no Gênese, o Kardec comenta que a Gênese de Moisés ela é até bem próxima do que aconteceu se você for comparar com outras Gêneses de outros povos, outros mitos de criação. E ele também comenta que assim, tem pessoas que não aceitam a Gênese científica porque elas acham que se a Bíblia é uma revelação de Deus, se a ciência discorda da Bíblia e se você fica com a ciência, então é porque a Bíblia está errada. E se a Bíblia está errada, acabou todo o fundamento da religião cristã. E aí o Kardec é muito taxativo nessa hora, que ele fala assim, não, pera, se a palavra vem de Deus, ela tem que estar correta. Se uma palavra que as pessoas falam que vem de Deus não está correta, só tem duas possibilidades. Ou essa palavra não vem de Deus de fato, ou as pessoas não souberam interpretar essas palavras e tiraram um sentido totalmente diferente do que elas têm. E aí, ele fala que um dos grandes erros das religiões é, às vezes, se engessarem num dogma antes de terem as evidências. Então, assim, antes que existissem telescópios para que a gente pudesse ver os planetas, ver as estrelas, ver tal, o pessoal já tinha engessado num dogma de que a Terra é o centro do universo, que as estrelas são presas numas esferas de vidro girando aqui em torno da gente, que tudo está criado em torno da gente, e que a Gênese, então, de Deus quis dizer isso, quis dizer exatamente o que está ali no literal. Sendo que a gente nem tinha jeito de comprovar isso, não tinha nem jeito de imaginar isso, como que esse trem funciona, sabe? Então, não quer dizer, então, que a Gênese do Moisés está necessariamente errada em tudo, que é uma coisa que não tem nada a ver. É a gente mesmo que saiu tirando conclusão precipitada. Esse negócio é tão assim complexo, né? Gera tantas pessoas defendem um lado, o outro defendem outro, de ideias diferentes, né, pra isso. Eu tava vendo hoje, em pleno século XXI, né, a gente já com todo o nosso conhecimento científico, existem várias pessoas que defendem e juram assim de pé junto que a Terra na verdade é plana. E aí vem com várias outras explicações e aí você fica vendo, né? Pô, se hoje a gente cai nessas ainda contradições, e assim, parece que tem até crescendo o número de adeptos dessa teoria da Terra ser plana. Imagina antigamente, muito mais fácil, né? O pessoal não tinha conhecimento. A Terra plana é um caso um pouquinho diferente, porque assim, tem 3 tipos de pessoas que são adeptas de Terra plana. Ou pessoas que são muito neuróticas, assim, são muito... teoria de conspiração, né? Elas são, como que é o nome dela? Elas são muito paranoicas. Uhum. E elas têm aquela certeza de que
todos estão tentando enganar e que só ela que é inteligente, porque só ela que percebe através dos enganos e tal. E aí ela vira adepta da Terra plana e pensa, não, isso tudo é uma conspiração mesmo e tal. Esse tipo de pessoa, assim, não é sempre, mas em algumas vezes ela tem realmente problemas que precisam ser tratados. Essa paranoia não costuma ser saudável. Tem pessoas que são adeptas disso, ironicamente. A pessoa não acredita, mas ela acha legal falar que ela acredita só pra ver o choque na cara das pessoas. E tem um terceiro tipo de pessoa, e é esse que me preocupa, que são aquelas pessoas que às vezes, assim, justamente por verem esses choques entre a ciência e religião, por verem cientistas ou pensadores que cristalizaram, falam assim que não, que a ciência é certa, que a religião está errada, que isso que vocês acreditam é bobagem, que a pessoa passa então a rejeitar tudo que a ciência fala, inclusive o que faz sentido. Então a pessoa acaba se afiliando à Terra plana, essa crença da Terra plana, pela mesma razão que alguns ateus se afiliam ao ateísmo. Não porque eles não acreditam em Deus, em forças superiores, em nada, mas porque eles rejeitam aquela ideia do Deus vingativo, do Deus que manda pro inferno, que pune sempre, que pra ele tudo é pecado, sabe? Então acaba sendo que, assim, a pessoa não teria problema de acreditar que a Terra é redonda. Pra ela, mas ela acaba fazendo isso num, entre aspas, aqui, ato de protesto contra a ciência. Porque a ciência não incorpora aquilo que ela acredita, sabe? Então isso me preocupa mais que os outros dois casos. A pessoa paranoica, ela vai acreditar em qualquer bobagem que parecer ali. Isso é realmente um problema psicológico. Ela precisa de um tratamento ali, ela precisa às vezes até de tomar remédio pra balancear a química do cérebro dela. A pessoa que é irônicazinha, ela só tá zoando, cara. Não, isso não é um problema. Deixa ela zoar lá pro lado dela. Agora, essa pessoa que se sente ferida pela ciência, sabe? Nas suas crenças, e por isso ela acaba embarcando nesses trens, assim, de pensamento, né? Nessas escolas de pensamento louconas, assim. Isso me preocupa, porque mostra que a ciência está falhando como ciência. Ela tá espalhando ignorância em vez de espalhar conhecimento, sabe? Por causa de uma atitude social e não do que a ciência realmente fala, dos seus méritos, assim, sabe? E, inclusive, aí, até bem dentro disso, né? No item 4, assim, o Kardec, assim, não tinha medo de polêmica nenhuma, né? Porque ele fala que... Aqui, ó. Que essa explicação aqui da Gênesis e tal, aqui, ó. Ele só foi adotado no começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência deveria ser controlada pela Bíblia. Aí depois ele termina. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje é ela que controla a Bíblia. Esse tipo de afirmação, que dependendo de quando fosse feito, dava pro Kardec ser queimado em fogueira. Não é à toa assim que os livros dele eram meio polêmicos lá na Espanha, onde a Inquisição ainda estava meio forte, assim. Porque uma pessoa fala assim, nossa, a ciência contra a Bíblia, os outros põem, como assim? A ciência não tem esse poder. Não é uma questão de poder, mas é que a ciência, ela tem o papel dela. O que é o papel dela? Pesquisar o meio, trazer a compreensão das leis naturais. A ciência está pouco se lixando para as leis sociais, está pouco se lixando para a vida espiritual, está pouco se lixando pelas leis morais. Tipo assim, até onde a ciência se preocupa, os homens podem todos se matarem se eles quiserem. A ciência está preocupada em descobrir quais são as leis governando isso. Então, a ciência ela realmente não tem poder de controlar a Bíblia no sentido de dizer como a gente deve ou não ler a Bíblia. Porém, se a ciência está ali tentando descobrir leis da natureza, se ela está ali revelando leis novas da natureza, que é obra de Deus, inclusive, poxa, foi Deus que criou aquelas leis, foi Ele que criou o mundo. Então, se a gente descobre leis divinas da natureza, realmente a gente tem que aproveitar essas leis divinas para pautar as nossas interpretações da Bíblia. Porque senão a gente vai estar contra Deus. Deus não escreve só através da Bíblia, Deus também escreve através de sua obra. Então a gente vai ignorar a obra de Deus para poder se apegar a uma interpretação nossa da Bíblia que talvez nem seja certa, em vez de ouvir o que Deus tem a dizer, sabe? Então eu acho isso meio grave. Bom... E também uma outra coisa que na época eles não tinham, né? Ciência. A religião ela tinha que dar conta de explicar as coisas, tudo.
da maneira dela. Então, a gente também não pode dar completo descrédito, assim. Por isso que como ela tinha uma certa ciência, mas ela era muito incipiente, não é a ciência como a gente conhece hoje, né? Mas então, por trás de toda essas imagens, essas ilustrações, essa história lúdica, né? Tem um fundo de verdade, porque ela tem uma certa razão. Não é assim explicado da maneira científica de hoje, seguindo os métodos e tudo mais, mas tem a sua razão, né? E o negócio é que cada um vai explicar aquilo dentro da linguagem que a pessoa tem, dentro do entendimento que a pessoa tem. Se eu for pegar qualquer coisa que eu saiba, né, qualquer conhecimento, qualquer corpo de conhecimento, eu vou explicar com as minhas palavras, do meu jeito. E às vezes o meu jeito é um pouco incorreto mesmo. Pega uma briga constante dos professores de ciências, né, com os livros de ciências, os livros didáticos. Eles, em teoria, né, têm que pegar essas leis físicas, têm que pegar essas descobertas científicas ali e colocar numa linguagem que as crianças entendam, que os adolescentes entendam, levando em consideração que as crianças e adolescentes não são cientistas formados, elas estão em formação ainda. Então você é forçado a pegar esses conhecimentos, passar esses conhecimentos pelo filtro do seu cérebro ali e simplificar o máximo possível. Se você compreende perfeitamente esses conhecimentos, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir simplificar, você vai saber, não, essa parte é importante, eu tenho que manter, essa parte não é, eu posso usar essa alegoria para explicar, porque aí vai dar uma ideia bem legal do que realmente é ou não. Só que se você tem problemas no entendimento, ou se você às vezes, não é que você tenha problemas no entendimento, mas que às vezes assim, você não aprendeu aquilo com a profundidade que você deveria, na hora que você vai tentar fazer essa tradução, você às vezes coloca coisas que não são adequadas, coisas que vão dar ideias erradas, coisas que vão construir as ideias dos aprendizes de uma forma meio torta. Então, antigamente, era muito comum a gente pegar livros didáticos que tinham esse tipo de coisa. Tinham alguns conceitos ali, mas esse conceito não é isso. A pessoa tentou simplificar demais, e no que ela simplificou demais, ela desvirtuou totalmente. Quer dizer, ela pegou o que seria uma metáfora simples para uma coisa simples e expandiu demais, assim. Ou então de coisas erradas mesmo. No que foi simplificar, colocou de uma coisa errada mesmo. Hoje já tem ficado menos comum isso aparecer, porque agora os livros didáticos eles têm um controle de qualidade um pouco mais rígido, né, justamente por essas críticas, mas é uma coisa que pode acontecer, porque isso vai depender da preparação da pessoa, vai depender dos conhecimentos. Agora, a gente estava falando agora há pouco, né? Pensa aí na civilização de Moisés. Eles não tinham nenhum aparelho assim para poder estudar melhor o céu, eles não tinham nenhuma lente, nenhum nada que eles pudessem olhar e pudessem diferenciar, né, no caso das estrelas e dos planetas. Eles não sabiam, eu só via aquele pontinho brilhando no céu. Então, assim, como que eles conseguiriam, né, fazer um sistema de mundo absolutamente correto com essas coisas parcas? Aí você pensa, não, mas então Deus revelou a Gênesis ali. Só que também, assim, nos livros do Moisés, não explica exatamente como essa Gênesis foi revelada para ele. O livro foi escrito. Pronto, é o que você sabe. Não fala assim, se foi escrito naquela hora que Moisés estava lá em cima na montanha, se ele escreveu depois, se ele escreveu antes, de onde que surgiu isso. Não fica explícito no texto. A gente, sim, imagina, né, que Moisés, como tinha ali uma relação legal ali com Jeová e tal, que ele tivesse ouvido do próprio Jeová aqueles negócios, mas será? E mesmo que fosse, será que ele conseguiu traduzir as palavras de Jeová para as palavras humanas de uma forma correta? Tipo, eles mal tinham palavras para designar conceitos abstratos, né? A língua judaica, assim como todas as outras línguas, né? Isso aí não é nenhuma crítica ao hebraico, não, porque isso acontece com tudo. As línguas primitivas, no sentido de línguas antigas mesmo, elas normalmente não tinham palavras para designar conceitos muito abstratos. Elas pegavam assim, faziam por comparação, né? Sei lá, se queria falar de calor, a sensação de calor, isso é uma coisa meio abstrata.
Então, às vezes, eles usavam a mesma palavra que usavam para fogo, porque o fogo gera essa sensação de calor. Você queria causar a sensação de... falar da sensação, sei lá, de dor, de tristeza, né? De estar sentindo muita tristeza pelo outro. Às vezes eles faziam comparação com a dor física. Apesar de que a tristeza não é física, mas a dor física às vezes era a coisa concreta mais próxima que eles tinham para fazer a comparação. Então, se você para pensar nisso, quantas coisas abstratas não podem estar escondidas ali nessa Gênese, né, nessa parte inicial, porque às vezes a língua hebraica não tinha ainda desenvolvido uma complexidade suficiente para poder trazer esses conceitos abstratos. Então eles são forçados a usar imagens mais concretas. Não, e até hoje também a gente vê essa dificuldade da língua no livro dos Espíritos, quando os Espíritos comentam, não, isso aí é difícil a gente comentar porque depende do que vocês entendem, da comunicação, a linguagem SUS é muito pobre para estar exprimindo isso. E até na literatura espírita, assim, você vai vendo, eu tô lendo Memória de um Suicídio, ele falou, gente, tem muita coisa aqui que não tem como eu colocar em palavras, para vocês entenderem o que eu tô falando, porque não cabe. Então, imagina assim, a criação do mundo, uma coisa extraordinária, muito complexa, não cabe em palavras. Ele precisava de uma parábola, né, para o povo poder entender mais ou menos. Não, Moisés colocar em palavras assim as complicações quânticas do Big Bang, cara. Sabe? Muito complexo. E mais, além de ter essa utilização da tradução de Moisés no pensamento divino, depois tem da tradução do que Moisés escreveu até os dias de hoje, até o português, né? Sim. Então, muitas palavras podem ter uma pequena variação, mas que o sentido pode mudar. São muitas variáveis para se levar em conta. Então, acho que não dá para você chegar num consenso e poder falar, não, o que está escrito aqui na minha Bíblia é tal como foi. É muito arriscado, porque você está correndo o risco de, se às vezes a tradução aqui não estiver correta. Não teve o caso das Bíblias proscritas, né? Igual Bíblias que vinham com erros de impressão. Então, nos 10 mandamentos, às vezes o não aparecia onde ele deveria aparecer, ou não aparecia onde deveria, né? Igual, por exemplo, no mandamento do adultério, né? Uma dessas Bíblias proscritas aí, na hora da impressão, esqueceram do não cometerás adultério. Aí ficava o mandamento, cometerás adultério. Aí você vai falar o quê? Então isso aí foi Deus que disse, ué. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. É um bom senso que a gente precisa desenvolver. E a ciência, ela é meio que um exercício de bom senso, né? Com certeza. E aí é legal que o Kardec pega aí uma tabela e ele compara a ciência, o que a ciência fala e o que a Gênese fala a respeito da criação, que no item 5 do capítulo. E depois ele vai comentar o item 5, acho que não precisa ler a tabela. Assim, mas o comentário que ele faz na tabela é que, assim, o que a ciência fala a respeito da Gênese e o que o livro da Gênese fala não necessariamente batem em todos os momentos. Tem coisas que, por mais que você tente acomodar, estão um pouquinho diferentes. Mas aí também, logo depois, o Kardec vai começando a falar das figuras de linguagem bíblicas mesmo. Que, por exemplo, né, na hora que fala das águas, havia uma crença antiga, né, uma coisa, nem era uma coisa da época dos judeus exatamente, isso era uma crença pagã mesmo, uma crença secular, não tinha nada a ver com religião, de que as águas eram a fonte da vida. Porque, afinal de contas, quando uma criança nasce, sai a água da mãe dela primeiro, né? Quando a bolsa amniótica estoura lá, sai o líquido amniótico, que é água, por assim dizer. E se a gente for parar para pensar, pela teoria da ciência, a vida começou a se desenvolver nas águas. Então, a água é realmente um bom símbolo de Gênese, de criação, né? Então, o livro da Gênese já abre falando que Deus pairava sobre a superfície das águas. E aí, se você quiser ser literal, você fala, não, então as águas existiam na época, Deus foi criando a terra, foi criando o elemento árido. Mas se você parar
no sentido espiritual, pensa que na época de Moisés não tinha nome para fluidos. Não existia um conceito na língua hebraica daquela época para substâncias fluídicas, para fluidos e tal. Até hoje é meio vago também. Na época deles, o único fluido que eles conheciam mesmo e tal era água. Então, quando fala que Deus pairava sobre a superfície da água, você não precisa fazer um exercício mental, uma ginástica mental muito grande para você traduzir, entre aspas, isso como Deus pairava sobre a superfície dos fluidos. Que, no fundo, é um pouquinho do que fala do Big Bang mesmo. O que era a ideia do Big Bang? Que toda a matéria estava ali contida num espacinho muito pequeno e que desse espacinho muito pequeno ela começou a expandir desesperadamente, assim, formando primeiro várias combinações diferentes até começar a formar os átomos, até começar a formar as estrelas. Pra mim é muito estranho, assim, eu não consigo, na minha cabeça, imaginar o Big Bang. Como é que de uma coisa pequenininha pode formar tudo? Acho que justamente... Eu conseguiria, como é que cabe o tudo numa partículazinha? Mas é porque realmente o nosso tudo tá cheio de nada. A nossa matéria é cheia de nada. Pensa assim, uma comparação que eu faço com meus alunos em sala, né? Eu dou aula de química aí, pra quem tá conhecendo essa coisa agora aqui. Um átomo, ele tem o núcleo e tem os elétrons girando em torno do núcleo. Só que se a gente for pensar em termos de proporção mesmo, se o átomo fosse do tamanho do mineirão, o núcleo seria uma azeitoninha no meio de campo. E os elétrons estariam lá na beiradinha, assim, do mineirão, lá correndo, assim, nas últimas camadinhas ali, onde ficam aquelas placas solares ali na beiradinha do mineirão mesmo. E todo o resto é vazio. Sem contar que se a gente pegar o núcleo dos átomos, ele não é um núcleo sólido. Ele é feito de partículas menorzinhas ainda. Ele tem prótons ali, tem nêutrons ali. E se a gente pegar os prótons e abrir os prótons, tem coisas menores ainda, tem quarks ali. E até agora a gente não conseguiu, mas se um dia a gente conseguir pegar os quarks, provavelmente tem coisas menores ainda lá dentro. Então, cada vez que esses elementos vão chegando perto aqui, pensa em duas esferas. Na hora que você chega as duas esferas perto das outras, elas não se encaixam perfeitamente, fica um espaço entre elas. Então, toda vez que essas partículas vão segregando, vai formando espaços entre elas, vai se formando vazios. Tá. Então é como se... Vamos imaginar, então... Você falou o átomo, né? Uhum. O átomo é uma azeitona no centro e na borda do mineirão seria os elétrons. E o resto não tem nada. Se você encher o mineirão todo de azeitona, seria um átomo e isso aí seria o universo, vamos dizer assim. Não, seria assim. Por exemplo, então é uma azeitoninha. Pega o Sol. O Sol, então, tá vários desses mineirões, assim, um do lado do outro, só com suas azeitoninhas lá no meio, assim. Então pensa em todo o espaço vazio que tem. Quando as estrelas vão envelhecendo, a gravidade delas começa a vencer sobre essas forças que mantêm esses átomos separados lá dentro. Aquelas reações nucleares que acontecem lá. Então a gravidade começa a puxar esses átomos para perto uns dos outros. Então vai chegando uma hora que essas azeitoninhas vão ficando pertinho umas das outras. Então o Sol, que é enorme, né? Pensa que o Sol é milhares de vezes maior do que a Terra, ele fica de um tamanhozinho, às vezes menor que a Terra. Por causa disso, porque esse espaço todo foi sendo comprimido, ele foi ficando pequenininho. Uma loucura. Então, aí o Big Bang seria um estado de compressão tão grande que realmente não existiria espaço vazio nenhum entre partícula nenhuma. Daí todas as partículas fundamentais da matéria, né? Aquelas partículas que formam um fluido cósmico universal, elas estariam exatamente coladíssimas umas nas outras sem absolutamente nenhum espaço. Então isso daria uma coisinha, uma concentração de matéria pequenininha, que seria a concentração que deu origem ao Big Bang. É bizarro pensar nisso. É muito estranho. Mas assim, a gente tem conhecimentos ainda muito vagos pra gente poder entender o que aconteceu exatamente no momento do Big Bang, entender essa condensação. Isso aí que eu tô te falando é o mais próximo que a ciência conseguiu chegar. Não é que é a verdade universal. Ainda bem que Kardec Moisés não chegou a fazer um comentário desse Big Bang, né? Foi só da Terra ali. Né? Mas... Imagina na Bíblia falar da parte assim, nossa, deve ser uma coisa muito mais complexa. Mas aí ele fala isso, olha, então no princípio Deus estava ali com os fluidos. E a partir desses fluidos ele foi fazendo surgir o tal do elemento árido. O que é o elemento árido, né? Se a água está representando os fluidos, o elemento árido
no caso, ou sólido, né? Ou solo, né? O elemento árido aqui seria o solo. Está representando, então, essa matéria palpável nossa. Seria os fluidos concentrados. Então, a partir desses fluidos cósmicos universais, Deus consegue concentrar para fazer o elemento árido, para fazer a matéria concreta como a gente conhece. Então, Moisés, no fundo, falou isso. No fundo, se a gente quiser, assim, ser realmente mais... se a gente quiser ser um pouquinho mais poético, assim, a gente pode dizer, não, Moisés estava realmente descrevendo, no iniciozinho, né, nesse primeiro momento da Gênesis aí, esse momento cósmico, assim, em que as coisas são formadas. Aí ele fala aqui, e ele diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí quando você fala assim, faça-se a luz, foi mais ou menos isso mesmo. A primeira coisa que surgiu desse Big Bang aí foram as condensações de gases ali formando as protoestrelas, né? O iniciozinho das estrelas. E aí ele fala que o firmamento no meio das águas, separar as águas, trazer o elemento árido, isso é um pouco disso, é Deus manipulando fluidos, cara. É claro que sim, como eu disse, Moisés não tinha nome para átomo, não tinha nome para fluido, não tinha nome para esses negócios, ele teve que falar do jeito que dava para falar, do jeito que ele conseguia compreender. Tanto que, e acho que foi isso que o Kardec quis dizer com a ciência controlando a Gênese, controlando a Bíblia, porque o nosso conhecimento que a ciência traz faz com que as nossas interpretações da Bíblia fiquem muito mais profundas. E, pelo menos na minha opinião, muito particular, mas até bonita, sabe? É verdade. Aí, oi? Então a gente poderia também depois fazer um paralelo, né? Dos períodos que estão na Gênese, nos dias da Gênese, com esse período astronômico, assim, universal, desde o início do Big Bang. Aí a Terra tem, assim, 4,5 bilhões, né? Mais ou menos. O Big Bang teve quantos bilhões atrás? As estimativas variam, mas seriam uns 12, 13 bilhões, um negócio assim. Então, aí poderia ter um paralelo dentro desses dias da Gênese aqui, também com essa escala do Big Bang, de 12 bilhões. Não tem nada que impede a gente de tentar. Porque... Você não pode ficar preso ali na letra somente, né? Porque é um pouco disso, sabe? O que o Kardec propõe aqui, né, a fazer esse paralelo aqui com períodos geológicos, é um pouco disso. Diz assim, vamos ver o que a ciência fala? Vamos ver se o que a ciência fala bate com o que está na Bíblia? É claro que eu acho que não bateu exatamente certinho, justamente porque a ciência, mesmo na época do Kardec, ainda estava muito primitiva nessas questões aí astronômicas. Estava começando a dar os passos ainda, né? Tanto que tem um momento aí que o Kardec pergunta se ao homem é dado conhecer o princípio das coisas, e os espíritos falam, bem louco seria aquele que diz saber como a Terra foi criada, como o universo foi criado. Na época do Kardec, louco mesmo, porque eles não tinham noção nenhuma dessas coisas que a gente falou. E hoje, talvez a gente seja louco também de achar que a nossa teoria do Big Bang é uma teoria muito boa, porque a gente não conhece o que acontece com 95% da matéria e da energia do universo, que são aquela matéria e energia escuras. Então, assim, não é meio atrevido da nossa parte dizer que a gente sabe como que o universo foi criado se a gente não sabe o que tem 95% dele, sabe? Até o Emmanuel fala, né, que ele se considera já na condição de espírito superior, mas na condição dele, no nível dele, eles ainda não conseguem vislumbrar. Ainda está na penumbra, assim. Não, então pensa, né? Aí o Kardec fala um pouquinho também sobre Gênesis antigas, né? Aí ele vai destrinchando um pouquinho esse simbolismo, né? Ele traz um pouquinho do simbolismo histórico, do que é essa parte das águas como criação. Ele fala um pouquinho da abóbada celeste, né? Que seria a ideia que haveria um teto de vidro na Terra, onde as estrelas estão coladas. Ele fala dos elementos primitivos e... Nossa, ele mostra aqui assim, claramente também, por que a gente não pode levar ao pé da letra, porque a luz foi criada antes do Sol.
Aham. E aí você fica assim, ó, mas como que pode? Se você... Aí ele fala assim, né, mas um sinal que você não pode levar em consideração, assim, a luz não necessariamente aqui é a luz que vem do sol. Sim. Não, e mesmo que seja, se você até se pensar na própria teoria do Big Bang ali, as primeiras reações nucleares que deram origem à luz, como a gente conhece, podem muito bem ter acontecido antes até das primeiras estrelas existirem. Você não precisa de uma estrela para ter uma reação nuclear, só precisa de átomos. Uhum. Então, assim, não tem contradição quando você realmente tenta juntar as duas coisas, né? Uma coisa que eu acho muito legal também, isso assim, é uma daquelas coisas que a gente fala assim, ó, olha como que a perspectiva é tudo, né? Aqui fala da criação do homem, nesse primeiro trecho que o Kardec pega, da costela do Adão e tal. Aí, a grande maioria das pessoas pensa assim, então, se Deus criou o homem, né, o Adão, e depois tirou uma costela para formar a mulher, então, assim, a mulher foi formada só de uma costelinha do Adão. Então, o Adão é o principal e a mulher é tipo o apêndice dele aí. Aí a interpretação do Kardec, que não acreditava nisso, ele fala assim, a mulher formada de uma costela do Adão é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, e que por conseguinte é igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte feita para ser subjugada e tratada como um ser desprezível. Isso está no item 11. Aqui. Tendo como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se houvera sido formada separadamente do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Olha só, é a mesma passagem. A mulher foi feita a partir de uma costela de Adão. Mas se você já tem aquela ideia preconcebida de que a mulher foi feita para ser subjugada ao homem, que a Bíblia tem que de alguma forma confirmar essa ideia, você vai ver essa imagem da costela e pensar, não, nossa, que coisa mais machista, tá dizendo então que a mulher ela é feita de um pedacinho do homem só? Uhum. Mas aí se você parte do princípio que não, existe uma igualdade entre os sexos, e olha para a mesma passagem por esse prisma, de repente a passagem muda totalmente de figura e ela fala o oposto do que você achava antes. Então, é justamente por isso que é tão importante a gente estar sempre revisitando essas coisas da Bíblia e rejeitando aqueles engessamentos, assim, sabe? Aquelas coisas, aquelas tradições que começam a ficar mais prejudiciais do que ajudar, sabe? A gente não pode fixar, né? Você falaram, é isso a única interpretação correta, e ponto. Não, tá, é um eterno aberto. Não é? Aqui, ô Felipe, eu vou propor então, que já deu mais de meia hora que a gente está gravando, que a gente deixe para discutir a segunda parte, que é a parte do Paraíso Perdido, na próxima semana. Beleza. E é uma parte bem rica, acho que vai dar uma discussão bem legal. Pode ser, aí eu trago. Tranquilo. Então, pessoal, muito obrigada aí por ouvirem a gente, e até a próxima e bons estudos.